Olá a todos e todas. Eu sou a professora Mariana Ribeiro Santiago, sou professora do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Marília. É um prazer estar com vocês nesse 19º Fórum Ambiental, promovido pela Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista. Eu agradeço e cumprimento a todos e todas, na pessoa da professora Sandra Benini. A professora Sandra me convidou para falar um pouco sobre a minha área de atuação, na minha pesquisa, sobre direitos da natureza, então eu selecionei algumas questões mais polêmicas para tratarmos nessa oportunidade. Toda a discussão sobre os direitos da natureza sempre me lembra de um dos meus livros favoritos da literatura universal, que é um livro do Oscar Wilde chamado O Diário de Dorian Gray. Tem muita conexão com o nosso assunto. Nesse livro, que eu gosto muito, o protagonista, o Dorian Gray, ele faz o pacto fáustico em troca da beleza eterna, e por isso ele nunca envelhece. Mas à medida que ele se torna uma pessoa cada vez mais torpe, o seu retrato envelhece no seu lugar. Este livro, ele desmascara grande parte da hipocrisia humana e foi responsável por colocar o Oscar Wilde na prisão na época. Ele foi acusado, por causa desse livro, por flagrante indecência. E todas as vezes que eu me lembro dessa história, me parece que a natureza hoje é o nosso retrato, o retrato que se degrada em razão da nossa decadência moral, da decadência moral da nossa sociedade, o que é muito preocupante. Em face de todos os desastres ambientais que o Brasil e o mundo têm passado, e também muito por conta do que vivemos na pandemia, me parece que a reflexão sobre como tratamos a natureza é muito urgente e atual. E por isso nós escolhemos esse tema para trabalhar na nossa pesquisa. Eu vou tentar ser breve nessa exposição, eu vou transmitir algumas linhas gerais sobre esse assunto, mas eu adianto para vocês que essa é uma discussão extensa, é uma discussão profunda, que requer um grande conteúdo de filosofia e filosofia do direito, especificamente pela minha área, tá? Não apenas de direito ambiental. O debate de direito ambiental normalmente é marcado por conflitos de posições extremas. Então, nós temos os céticos, que acham que não se passa nada com o mundo, e os alarmistas, né, que acham que nós estamos à beira do apocalipse. Esse conflito ele é exposto por sociólogos como Ulrich Beck e o Anthony Giddens, que trabalham com a ideia de sociedade de risco. A perspectiva, todavia, desta discussão e da própria terminologia direito ambiental é uma perspectiva antropocêntrica, não é? Que trata o meio ambiente como algo que está a serviço do desenvolvimento humano. E nesse ponto reside o grande diferencial da teoria dos direitos da natureza. O próprio Alberto Acosta, que é um dos grandes estudiosos do tema dos direitos da natureza, critica, inclusive, essa terminologia, né? Também a terminologia meio ambiente, porque são terminologias antropocêntricas, onde o homem, né, é o centro do universo. Defender os direitos da natureza, por sua vez, significa questionar esta cosmovisão atual, esse antropocentrismo vigente, né, inclusive de influência kantiana, e propor, a partir disso, alternativas, que podem ser como um antropocentrismo mitigado, o biocentrismo, o ecocentrismo, ética da terra, movimento da ecologia profunda, entre tantas outras teorias que são baseadas num holismo metafísico. Todas essas teorias não antropocêntricas, pelo menos na sua visão tradicional, têm pontos positivos e também sofrem críticas. Essa é uma discussão filosófica que envolve ética e que envolve ontologia. Embora haja discordância entre os autores, né, que propõem alternativas à visão antropocêntrica, é importante pontuar que no prisma ontológico, no prisma metafísico, estão todos de acordo de que é necessária a construção de uma nova visão de mundo e um novo pacto social. A professora Mariana não é a primeira que propõe essa crítica, muito longe disso na história. O antropocentrismo já tinha sofrido alguns baques,
Nós podemos citar o próprio Copérnico, né, quando ele propõe o heliocentrismo, né, quando ele esclarece que, olha, talvez o Sol não gira em torno da Terra, e sim o contrário. Depois, com Darwin, o antropocentrismo também sofre um grande baque, né, com o estudo dele sobre a teoria da evolução e a origem das espécies, quando fica claro que não há tanta diferença genética, né, entre nós e outras espécies. E depois um outro baque também com Freud, o seu estudo sobre o inconsciente, né? Nós que nos achamos uma espécie superior, na verdade, temos grande parte do nosso comportamento, segundo Freud, controlado pelo nosso inconsciente, né? São baques que, ao longo da história, nós podemos citar em relação à compreensão do homem como centro do universo, como protagonista máximo do universo. O conceito de bem-viver, que é típico das visões ecocêntricas, biocêntricas da natureza, é um conceito que também é antigo, está presente nas chamadas ontologias do Sul. É a ideia de Gaia, de Pachamama, de harmonia com a natureza, muito ligada à cultura andina e também culturas africanas e culturas hinduístas. Nessas ontologias de bem-viver, a Terra é vista como um ser vivo e tudo nela estaria conectado, ensejando uma compreensão do coletivo. Essa visão enseja o reconhecimento de que a necessidade de reconhecer o protagonismo da natureza, pois na visão antropocêntrica ela é apenas reconhecida como um objeto a serviço do homem. Então, é preciso que a gente faça algumas distinções fundamentais para seguir sobre esse tema. Quando nós colocamos a natureza como protagonista, né, e dentro da natureza a espécie humana como parte desse todo natureza, disso decorre um posicionamento ético, né, da forma como nós devemos agir no mundo, né, nos propõe uma outra forma de agir no mundo e uma outra forma de tratar a natureza. Então, a ética ambiental, vista pela forma tradicional e antropocêntrica, ela se dedica às reflexões acerca do relacionamento moral entre o homem e o meio ambiente, fundamentado em valores objetivos que determinam modos de agir. Mas nós precisamos, contudo, de algo que vá além, né, de uma ecopolítica, que deve ser desenvolvida local, regional e nacionalmente ao mesmo tempo, né? O foco dessa iniciativa deve ser salvaguardar as biodiversidades, as florestas, reduzir agriculturas e pecuárias industrializadas, poluidoras do solo, das águas, dos alimentos, proteger pequenas culturas de subsistência e propor respostas para o aquecimento climático, por exemplo. Por isso que é preciso repensar a nossa postura ética, porque, ao mesmo tempo que o ser humano tem necessidade desta autoafirmação egocêntrica, né, também necessita manter relações de amor ou de comunidade, seja através da família, da pátria, da religião, das instituições a que pertencem. E a civilização ocidental desenvolveu a autoafirmação individualista e subdesenvolveu o senso de coletividade. Mas o coletivismo está pronto para despertar, o que deve ser estimulado por esta reforma ética, como bem lembra o Edgar Morin, no caminho de inclusão, maior inclusão, inclusive, da natureza. Então, o questionamento que se faz essencial na atualidade é o de que, se uma ética ambiental tradicional, antropocêntrica, que reconhece na natureza apenas valor instrumental em relação à qualidade de vida humana, pode obter êxito em termos de preservação da natureza, né? Porque me parece que não está aí a melhor ferramenta, a que de fato tem como finalidade proteger a natureza. Nessa esteira, nós podemos citar também o Leonardo Boff, que também defende uma ethos, uma ética mundial, traçando imperativos para uma nova ética planetária, que se funda em síntese na ética do cuidado, na ética da solidariedade, na ética da responsabilidade, na ética do diálogo,
na ética da compaixão e libertação, a ética holística, né? E o resgate da mística e da espiritualidade. Há quem trate o tema da natureza como uma corrente de pós-humanismo, né? Devido a essa visão que eu estou apresentando para vocês. Eu, pessoalmente, já falei anteriormente aqui nesse vídeo, eu tenho tratado de trabalhar com a ideia de conciliação entre os direitos da natureza e os direitos humanos, considerando que o homem é também animal e, portanto, parte da natureza. Então, não me parece que haja um conflito em trabalhar com direitos humanos e com os direitos da natureza, né? É sempre bom lembrar que nós já tivemos um período da história sem humanismo, que foi a Idade das Trevas, e não funcionou muito bem. Então, nós precisamos ter cuidado para estabelecer esse discurso de que é uma divisão de protagonismo, né? E o homem fazendo parte da natureza, não a gente negando os direitos humanos de forma alguma. E um outro esclarecimento também que é importante é que, e uma dúvida também que se tem quando se fala de direitos da natureza, é que se estamos falando a mesma coisa que os defensores dos direitos dos animais falam. A teoria dos direitos da natureza nem sempre tem conexões com a teoria dos direitos dos animais. Alguns defensores da causa animal no Brasil negam expressamente os direitos da natureza, inclusive, né? Da nossa parte, dos defensores dos direitos da natureza, nós reconhecemos o direito animal, mas o oposto, o contrário, nem sempre é verdadeiro, tá? Quando se fala em proteção do direito animal, há um recorte baseado na ciência. A visão é biocêntrica de que o animal não deve ser exposto à crueldade, inclusive porque ele sente essa crueldade. Então, ele tem dignidade intrínseca e não poderia ser tratado como meio e sim como fim. Outra confusão terminológica que é muito comum sobre esse tema é a visão de desenvolvimento sustentável. Então, não raro eu vejo pessoas indagando se eu não estou falando a mesma coisa que já está sendo falada há décadas quando se fala em desenvolvimento sustentável, né? Que inclusive é o consenso internacional chancelado pela ONU, né? A ideia de desenvolvimento sustentável. Mas essa também é uma visão, a partir do momento que juridicamente, inclusive no plano internacional, o desenvolvimento é considerado um direito humano, né? Um direito fundamental, então o foco não é a proteção da natureza como protagonista, né? E ainda a natureza vista como um bem a serviço do da nossa qualidade de vida. Então, realmente não são exatamente termos similares, não são sinônimos. Embora também quem trabalha com o desenvolvimento sustentável tenha uma preocupação com essa questão que é ambiental. Essa posição, que é o Consenso Internacional do Desenvolvimento Sustentável, com a qual, inclusive, eu já trabalhei no passado, ela me parece ter falhado. Por isso que eu migrei para o meu trabalho com os direitos da natureza, porque todos os dias nós vamos acompanhando as notícias, não é, dos piores crimes e desastres ambientais, como é no caso do Brasil, por exemplo, e a gente pode citar tragédias de Mariana, de Brumadinho, queimadas no Pantanal, e agora, no momento, também estamos vivenciando isso novamente, desmatamento na Amazônia, que também é comprovado e acompanhada pelo IPEA, manchas de óleo nas praias do Nordeste, como tivemos também um pouco antes da pandemia, a própria pandemia, né? Nós não podemos deixar de enxergar isso. Tudo isso continua acontecendo porque o discurso do desenvolvimento sustentável não tem nenhuma efetividade. Por isso que eu prefiro trabalhar com esta teoria dos direitos da natureza como uma teoria de pós-desenvolvimento, porque ela, além de desequilibrar os pilares do chamado desenvolvimento sustentável em benefício da natureza, ela também prega uma mudança de ordem econômica, né? A visão é de que, para proteger a natureza, nós também precisamos de mudanças indissociavelmente na ordem econômica, né? E aí a gente pode citar o trabalho do Paul Singer, do Edgar Morin, do Sérgio Latouche, com a sua teoria do decrescimento, né? O Paul Singer, com toda a teoria sobre a economia solidária, são autores que revisam, né, a economia no seu modelo tradicional. E aí também não se trata de pregar a substituição do capitalismo como sistema econômico, mas pensar realmente
que tipo de capitalismo queremos e como torná-lo possível, né? E depois de muito tempo estudando o desenvolvimento sustentável, comecei a perceber que, na verdade, era um discurso que, ao não alcançar a efetividade, acabava mantendo o status quo, ou seja, mantendo as coisas como estão. E aí, o meu trabalho sobre desenvolvimento sustentável já não estava mais incomodando tanto, né? E qual seria o papel de um intelectual, de um doutor, de um acadêmico, se não incomodar o mainstream, né, dominante sobre a matéria. Então, me parece hoje que sair desta teoria do desenvolvimento sustentável e trabalhar com direitos da natureza faz com que eu consiga mudar o discurso. Acho que a partir do discurso a gente consegue mudar a cultura também e identificar exatamente quem está interessado em mudar de alguma forma, abalar o status quo. Na área do direito, especificamente, a discussão mais polêmica, ela não é de ontologia, sobre a importância da natureza e a nossa condição humana, mas é a discussão que a gente chama na filosofia de discussão epistemológica do direito, né? A natureza pode ser sujeito de direito? E se puder, como a gente operacionaliza isso em termos de dogmática jurídica, né? De direito civil, de direito consumidor, de direito penal, de direito processual e etc. Então, dentro desse pensamento, eu lembro também que isso é muito difícil de falar na área do direito, porque a área do direito é uma área tradicional, é uma área mais conservadora e uma área que se apega à visão antropocêntrica, né, de superioridade do homem em relação à natureza como um todo. E quando trago isso para a área jurídica, essa noção que é epistemológica do sujeito de direito, e nós ficamos, às vezes, muito firmes na defesa disso, de que só o homem pode ser sujeito de direito. Eu acho que é importante a gente lembrar, historicamente, que o próprio conceito de sujeito de direito sofreu mudanças ao longo da história. As pessoas, às vezes, ironizam a teoria dos direitos da natureza, perguntando, Mariana, você está defendendo que as árvores agora vão ter direito a ir à universidade e a votar? E isso é retórica, né? É um sofismo. As crianças não votam e não vão à universidade porque não é interesse da criança ir à universidade ou votar. E ninguém duvida que uma criança seja sujeito de direito. No passado, todavia, os escravos já foram considerados também coisas e não sujeitos de direito, porque era interesse da nossa economia escravocrata que os escravos fossem considerados como coisa. A própria pessoa jurídica, a ideia de pessoa jurídica é uma ficção. A gente não pode tocar na pessoa jurídica, né? Isso é um arranjo jurídico. Por quê? Porque é interessante para a economia que exista a ideia de pessoa jurídica, que exista a empresa. A própria mulher também, até o advento do Estatuto da Mulher Casada, em 62, a mulher casada era considerada relativamente capaz, né? Ela precisava de autorização do marido para estudar ou trabalhar, né? Porque socialmente essa era a demanda, culturalmente era assim que se pensava. Então, a gente precisa lembrar que o conceito de sujeito de direito é um conceito que não é apenas jurídico, epistemológico, é um conceito que é cultural, que é político e que é econômico também. E é possível mudar, né, essa mentalidade, é possível debater, é preciso debater esse assunto, mas é preciso que também essa discussão venha acompanhada de um projeto para dogmática jurídica, por exemplo, a relação de consumo no Código de Defesa do Consumidor é antropocêntrica, o que implica numa determinação sobre vulnerabilidade. Então, o Código de Defesa do Consumidor ao tratar a relação de consumidor com fornecedor, estabelece que o consumidor é vulnerável em relação ao fornecedor, né? Mas nessa relação consumidor e fornecedor, em relação ao meio ambiente, quem que é vulnerável? Né? Porque numa época de sociedade de consumo, a gente vê que tanto o fornecedor quanto o consumidor são vilões em relação ao meio ambiente. Então, na verdade, o meio ambiente seria vulnerável em relação a essas outras figuras, né? Então, isso demandaria uma reforma
na lei do consumidor. Também no direito penal, nós podemos falar em ecocídio no Brasil, nós temos um projeto de lei 2.787 de 2019, que pretende alterar a lei de crimes ambientais para incluir o crime de ecocídio, né, que são aqueles crimes onde você tem uma catástrofe irrecuperável na natureza, né, que é o que a gente vê mais ou menos no histórico ali de Brumadinho e Mariana. Então, no Código Civil, por sua vez, o Código Civil também segue essa linha antropocêntrica, onde se fala de guarda, de representação e de propriedade em relação às pessoas, mas se a natureza começa a ser vista como sujeito de direitos, como que a gente fala em guarda, em representação, em propriedade? Não é preciso propor mudanças para isso, profundas mudanças em termos de processo civil também, quem tem a legitimidade para entrar com uma ação, se a natureza também é sujeito de direito. Então, nós temos muitas problemáticas para serem trabalhadas em relação a essa temática. E longe de mim dizer que eu tenho resposta para tudo isso, né? Eu tenho, assim, a certeza de que essas são as dúvidas relevantes para o nosso futuro enquanto sociedade. Em termos de legislação internacional, merece destaque Equador, Bolívia e Colômbia, que são países que já fazem previsões nas suas constituições ou em leis federais sobre a natureza, colocando a natureza como sujeito de direito. E, a partir disso, há um quadro favorável para a solução das questões dogmáticas, né? A constitucionalização da natureza como sujeito de direito também traz uma clara imposição ao poder público para estabelecer políticas públicas, entre outras medidas eficazes de proteção da natureza. Mas, ressalto, se não há mudanças efetivas no comportamento social, se não houver o abandono de certas práticas comerciais, como o uso de combustíveis fósseis, de extrativismo, a legislação, ainda que seja alterada, pode continuar sendo ineficaz. Eu tenho recebido denúncias de amigos equatorianos nesse sentido, né? Por exemplo, temos aqui na Constituição a proteção aos direitos da natureza, mas a economia também ainda é muito baseada no extrativismo. Portanto, é preciso ter cuidado de estar de acordo com o que diz a legislação e com o que se pratica na economia sob o risco da legislação se tornar ineficaz. Nos países de common law, como os Estados Unidos e Inglaterra, né, onde você não tem uma força tão grande da legislação, mais um direito que evolui com base nas decisões judiciais, o quadro é mais dinâmico, porque a mudança de visão pode surgir com segurança pela via judiciária. Agora, em países de civil law, como no caso do Brasil, por exemplo, a situação é mais complicada, né? Principalmente se o país é um país de constituição rígida, como é o caso do Brasil. No caso do Brasil, a natureza é tratada na Constituição, no artigo 225, como bem de uso comum do povo, ou seja, na categoria epistemológica de objeto, é uma coisa para o nosso direito civil. E que é uma visão totalmente antropocêntrica, né? Houve aí uma escolha que é ideológica, pragmática, e essa ideologia nos mostra também um retrato da nossa sociedade, que tem essa crença, né, de que o homem é o ser superior do universo, e nós precisamos trabalhar para que essa mentalidade na nossa sociedade também evolua. Isso me permite concluir que a situação legislativa do Brasil também não está adequadamente favorável, como nós gostaríamos que estivesse. Embora a gente tenha em alguns municípios brasileiros uma evolução em relação a algumas leis orgânicas, né? Então, que reconhece a natureza como sujeito de direito. Nós temos isso mais recentemente, agora nós conseguimos no estado do Piauí, nós temos isso em Bonito, nós temos isso em Fortaleza, em Santa Catarina, que são alguns dos municípios que estão aderindo a este posicionamento por meio de suas leis orgânicas. E na justiça brasileira, no Poder Judiciário, nós também tivemos um avanço em relação ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número 1797175, originário do Estado de São Paulo, onde se reconhece também a guarda de animal e não a posse, né? Então, aí já há uma consideração do animal como sujeito de direito e não simplesmente como coisa.
mas precisamos caminhar, na realidade, para uma mudança constitucional no Brasil, para que a gente tenha mais segurança jurídica nessa posição, né? Que seja uma posição federal, uma posição que valha para todo o Brasil, porque as leis municipais no nosso sistema, elas podem ser declaradas inconstitucionais, se contrariarem a posição da Constituição. Então, com certeza, esse caso de emenda constitucional, essa proposta em nível de emenda constitucional seria mais eficiente e garantiria mais segurança jurídica, embora o processo político de uma emenda constitucional seja também muito mais complicado. Na doutrina brasileira, o que é que os autores brasileiros estão dizendo, estão escrevendo? Alguns autores dizem que os direitos da natureza já estão na nossa Constituição por interpretação. Inclusive, já se fala também numa solidariedade interespécie. Me parece, todavia, que há implicações hermenêuticas nisso, né? Essa interpretação extensiva sobre a Constituição teria alguns problemas a partir do momento em que não há nenhuma obscuridade, né? No artigo 225 da Constituição Federal. Há uma opção muito clara, conservadora e antropocêntrica ali, né? Então, me parece que não é simplesmente um caso de interpretação, nós precisaríamos realmente de uma mudança legislativa no caso brasileiro. E quando eu faço esses comentários, a gente da área do direito, a gente fica meio que rotulado, né? Parece que a gente está embargando os avanços, dificultando os avanços. E muitos ativistas, inclusive, falam, mas Mariana, como você está defendendo os direitos da natureza, você está colocando dificuldades. E eu tento fazer essa análise dentro de um quadro jurídico realista, né? Eu não sou cética, trabalho com os valores, trabalho com essa perspectiva objetiva dos valores, e é preciso que a gente faça isso de uma forma a dar credibilidade à nossa resposta. De outra forma, é importante também para mim trabalhar com o lado ativista, porque eles me lembram que o direito não pode impedir uma evolução que é necessária para o progresso da nossa sociedade e para a proteção efetiva da natureza, né? Mas acho também importante partirmos da perspectiva do que não temos na legislação, para que a gente possa, a partir de um posicionamento crítico, construir ferramentas sólidas para a mudança desse status quo. E é nesse sentido de procurar esse trabalho que é transdisciplinar, que eu participo do projeto Harmony with Nature da ONU, que tem um projeto contramajoritário sobre direitos da natureza dentro da Diretoria de Assuntos Sociais e Econômicos, que existe há cerca de 10 anos, e é um projeto que, além de agregar acadêmicos que estudam o tema, agrega também ativistas e tem propostas políticas, como a proposta de uma Declaração Universal de Direitos da Natureza. Me parece também que seria uma solução muito adequada, embora também seja necessário um grande esforço político para isso. No momento, nós estamos trabalhando numa uniformização de terminologia, né, para que o nosso discurso ganhe ainda mais força, né, a partir desse projeto. Acho uma excelente oportunidade, a partir do momento de uma troca de possibilidades em termos de informação, compartilhamento de projetos entre os experts que atuam no projeto. Então, temos publicado juntos, né, nossas pesquisas, têm se conectado, e também no ano passado, não só trabalhando nesse tema de uma forma voltada para a pesquisa, dentro da Universidade de Marília, nós tivemos a iniciativa de criar um projeto de extensão, que é a nossa incubadora solidária, Insol Unimar, onde a gente tem tentado aproximar esse estudo, essa pesquisa da sociedade. A Insol é uma incubadora que visa disseminar noções de proteção da natureza, dos direitos da natureza, junto a pequenas iniciativas envolvendo vulneráveis que estejam interessados em trabalhar com economia solidária, com o consumo colaborativo. Então, é um projeto que envolve profissionais da área do direito, da contabilidade, da economia, da psicologia, da nutrição, agronomia, tudo isso para fazer com que a gente consiga dar um suporte a pessoas em estado de vulnerabilidade que queiram empreender, mas dentro de uma lógica de solidariedade e cooperação, e protegendo a natureza com essa consciência, né, de que o empreender não deve estar dissociado da proteção da natureza. É um projeto que tem me deixado muito feliz dentro da
da Universidade de Marília também, e onde a gente faz um balanceamento, porque a pesquisa dos direitos da natureza envolve um conteúdo muito técnico, né, de filosofia, e às vezes só na pesquisa a gente fica se sentindo um pouco distante da mudança social. Acho que o projeto de extensão, a incubadora solidária, vem para nos aproximar desta realidade social a partir do momento que a gente se dedica a falar diretamente com a sociedade e usar uma linguagem mais simples, né, de maior acesso pela população. Nós temos, inclusive, o nosso Instagram da Incubadora Solidária, onde a gente transforma os temas da pesquisa em posts mais objetivos e com linguagem mais acessível, visando aí disseminar esse conhecimento para fora dos muros ali da universidade. Enfim, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Eu tenho tentado trazer essa visão técnica, jurídica para o debate, que eu acho que pode ser a minha contribuição. Eu acho que esse trabalho técnico feito desta forma é importante para que a gente dê seriedade à doutrina dos direitos da natureza. E eu tenho pensado sobre o meu papel nisso tudo. E eu penso, me lembro e volto para a trajetória do Oscar Wilde, da sua prisão por flagrante indecência. Eu penso que muitas pessoas charlam, né? Brincam, debocham dessa visão dos direitos da natureza. Muitos dizem que nós somos idealistas e que não temos como realizar essa proposta, mas alguém precisa correr o risco da prisão por flagrante indecência para que a gente realmente possa mudar o mundo, né? Para deixar algo de mais construtivo para as futuras gerações. E é por isso que eu tenho me proposto a falar sobre esse tema para fora dos muros do mestrado e doutorado em Direito, onde eu trabalho, procurando colocar essas questões para debate em outros espaços. Eu agradeço muito a oportunidade de falar para vocês. Muitíssimo obrigada.